Senhor me deu está lá em Isaías 43. Nós vamos ler o versículo 13. Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Amém? Se os irmãos quiserem, pode se assentar. E eu vou ler o finalzinho do versículo que diz assim: operando eu, quem impedirá? O nosso Deus é Deus de causas impossíveis. O nosso Deus é um Deus de milagres. E esse mesmo livro, nesse capítulo 43, vai dizer que o Senhor, Ele é aquele que vai adiante de nós. Se você passar pelas águas, você não vai ser afogado. Se você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. O Senhor é aquele que trabalha em nosso favor, operando Ele, quem impedirá? Às vezes passamos por situações tão difíceis, como aquele povo de Israel que estava lá no deserto. Eles estavam ali sendo oprimidos pelo trabalho deles, a mão de Faraó estava pesada, o jugo no trabalho deles estava pesado, mas o Senhor estava trabalhando. Eles estavam orando e buscando e pedindo ao Senhor para que eles saíssem daquele deserto, para que o Senhor tirasse eles daquela situação difícil. Enquanto eles estavam ali sendo oprimidos, eles estavam glorificando ao Senhor, glorificando com as suas orações, rogando a Deus para que Ele fizesse algo na vida deles. E nós também glorificamos ao Senhor quando nós nos questionamos, e não só nos questionamos a nós mesmos, mas quando nós colocamos o nosso questionamento nas mãos do Senhor. Quando nós elevamos nossos olhos aos montes e perguntamos a nós, e perguntamos ao alto, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é aquele que não deixa o nosso pé vacilar. O povo de Israel estava sendo oprimido, amassado pelas suas circunstâncias, mas a mão do Senhor também estava operando, a mão do Senhor estava agindo. A palavra do Senhor nos diz que as suas mãos não estão encolhidas, seus ouvidos não estão agravados, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Às vezes pensamos que as nossas iniquidades são pecados terríveis, pecados que podemos ver, pecados, às vezes nomeamos pecados como pecados de mentira, de adultério, fornicação, de outras coisas que são tão nítidas, esses pecados. Mas às vezes nossas dúvidas são as nossas iniquidades. A dúvida se o Senhor está com a gente, a dúvida se Ele está trabalhando, a dúvida se Ele ouve a nossa oração, isso também é iniquidade. Porque Ele diz na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se você duvida de que o Senhor está contigo, você está dizendo com o seu coração que Ele é mentiroso. Se a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias, por que você, às vezes eu duvido? Porque nós duvidamos que o Senhor está conosco. E é por isso que Ele diz: as minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos não estão agravados, mas são as vossas iniquidades. É a sua dúvida, é o seu questionamento. É você perguntando se eu estou ouvindo ou se eu não estou ouvindo a sua oração. Se Ele diz na sua palavra: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se a Bíblia diz isso, por que você pergunta: será que Deus está ouvindo a minha oração? Nós precisamos confiar no Senhor. Se nós não confiarmos no Senhor, vamos levantar um outro ídolo. Porque o coração humano, porque nós nascemos com a necessidade de adorar, nós temos a necessidade da adoração, porque nós somos corpo, alma e também espírito. E o espírito que nós temos, ele quer fazer adoração, ele quer se relacionar com o ser espiritual. E se você não confiar no Senhor, se você não clamar a Ele, se o seu coração não estiver voltado para o Senhor, você vai buscar um outro ídolo. Você vai buscar um ídolo que você pode ver, seja ele feito com mãos humanas, ou você vai buscar um ídolo que você também não vê. Você vai adorar alguma coisa.
E é perigoso quando o nosso coração não está amparado em Deus, porque nós iremos adorar alguma coisa. Iremos adorar uma pessoa, uma situação, iremos adorar as condições financeiras, nós iremos colocar o nosso coração em alguma coisa, mas que nós possamos colocar o nosso coração no Senhor. Irmã, é possível estar na casa do Senhor adorando um ídolo falso? Sim, é possível. Às vezes o nosso coração vai se distanciando de Deus e começamos a levantar altares dentro de nós para deuses falsos. A nossa confiança começa a ficar em coisas materiais, em pessoas, em situações. E nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada no Senhor. Se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Se Ele disse haja e aconteceu e houve, então não duvide da sua palavra. E é essa palavra que diz: operando eu, quem impedirá? O nosso coração sim fica preocupado às vezes, o nosso coração sim fica ansioso, mas nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você tem ouvido a palavra de Deus, se você tem confiado nele, se Ele é o teu pastor, se Ele é o teu provedor, se Ele é o teu Senhor e se a sua confiança está no Senhor, saiba que Ele está trabalhando em seu favor. Aquele povo que estava lá no deserto, aquele povo que estava lá no Egito, aquele povo antes de peregrinar pelo deserto, eles clamaram a Deus. Faraó começou a colocar trabalhos, jugos pesados sobre o povo de Deus. Mas antes mesmo deles descerem para o Egito, o Senhor tinha feito uma promessa. E a promessa também constava que eles seriam amassados, que eles seriam tratados. Não seria pelo homem, mas seria pelo Senhor. E às vezes nós queremos fugir desse tratamento particular com Deus. Todos nós vamos ser tratados pelo Senhor. Todos nós ou estamos no Egito, precisamos sair do Egito, ou estamos peregrinando por um deserto. E quando estamos nesse deserto, algumas coisas que fazem parte do Egito, elas têm que sair de dentro de nós. Alguns comportamentos, sentimentos, algumas coisas que só as situações difíceis vão fazer você perceber o que tem dentro de você. Porque quando você passa por alguma coisa difícil, você vai derramar algo. E o que você for derramar é o que tem dentro de você. E muitas vezes você vai derramar uma coisa que não agrada ao Senhor. E é necessário que saia. O salmista Davi vai dizer na sua oração, em um salmo: expurga de mim os pecados que me são ocultos. Ou seja, tem pecados que são tão nítidos aos nossos olhos. Falar uma mentira, um palavrão, uma fofoca, ter um mau comportamento, querer bater em alguém ou se irar facilmente. Isso é um pecado muito nítido. E aqueles pecados que só o Senhor enxerga, que nem nós vemos, que está em nós. E é por isso que o salmista vai falar, ele vai dizer: expurga de mim os meus pecados que me são ocultos. Tem coisas que nem eu sei que estão dentro do meu coração, mas não tem problema não. O Senhor, se você está na presença dEle, se você tem buscado a sua presença, Ele vai te permitir passar por alguns processos, e nesses processos Ele vai te mostrar o que tem no seu, o que tem no meu coração. Porque existem algumas coisas que estão prendendo a nossa alma, algumas iniquidades que nos afastam de Deus. E às vezes, de repente, você não tem um relacionamento com Deus da forma que você gostaria. Sabe por quê? Porque existe uma iniquidade ali que você não sabe que ela está. Às vezes você não percebe que você não é tão grato, você é ingrato. Não, eu sou muito grato, eu sou muito grato. Você é muito grato e muito grato ou grata até um ponto. Às vezes você não é tão grato da forma que Deus gostaria que você fosse. E Ele vai te levar a um extremo, igual elástico. Ele vai te esticar, até você perceber que existe alguma coisa em você que é falta de gratidão. E essa iniquidade faz separação entre você e Deus.
faz separação minha entre eu e Ele. E essa separação e essa iniquidade, que às vezes é uma falta de gratidão, me faz não crer nesse versículo. Operando Deus, quem impedirá? Porque todo o tempo Ele está operando, mas a minha ingratidão me faz achar que Ele não está trabalhando, sendo que tudo que Ele faz, desde o amanhecer até o anoitecer, são milagres. Ele está trabalhando sim, Ele está se movimentando sim, mas são as minhas iniquidades, as vossas, as suas iniquidades, que fazem separação entre nós e Deus. Deus está operando Ele. Quem impedirá? Glória a Deus. Sabe que glorifica o Senhor nesse operar, nesse agir. Não é só que Ele vai fazer a manifestação do seu milagre, sua porta aberta, seus recursos, seu relacionamento blindado por Deus, não. Operando Deus, ou seja, nem eu e nem você podemos impedir o agir dele dentro de nós. Operando Ele, quem impedirá? Você não pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Você pode até retardar o seu milagre com ou eu com o meu mau comportamento, mas nós não podemos impedir a ação de Deus sobre nossas vidas. Operando Deus, quem impedirá? Por mais rebeldes que nós possamos ser contra o Senhor, Ele continua operando, Ele continua trabalhando para nos libertar daquilo que nos torna cativos. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito continuava naquele povo. E Deus não vai nos colocar em Canaã enquanto fragmentos do Egito estiverem dentro de nós. Às vezes estamos tão transformados fisicamente, quem olha para o nosso rosto, nossa, você é uma cristã, você é um cristão porque eu vejo isso em você. Nossa, vê pelas nossas roupas, pela nossa conversa, pelo nosso comportamento, a gente é crente. Mas existem algumas coisinhas que a olho nu não se vê, só com o microscópio de Deus. Existem coisinhas que é só o olhar dele, como os olhos, como chama de fogo, que só ele nota. Minha serva, meu filho, está perfeito aos olhos dos homens, mas aos meus olhos ainda existem algumas coisinhas que eu quero trabalhar em você. Existem algumas coisinhas que estão impedindo você de crescer um pouco mais na minha presença. Irmão, você pode cuspir fogo pela boca, mas sempre vai ter um nível maior que o Senhor vai querer te levar. Não se conforma com o tamanho, com a forma, com o nível de revelação, com a forma que Ele te usa, não. Queira sempre mais de Deus na sua vida. Às vezes ficamos acomodados com o formato, da forma que Ele nos coloca. E eu tenho uma má notícia para você, porque é muito ruim quando isso acontece comigo, e é sempre, parece. Ele sempre vai te confrontar. Porque Deus não quer você confortável. Você entra no avião e é bom. Quem já entrou em avião é bom. Você entra, nossa, ou primeira classe, ou mesmo que não seja primeira classe, classe econômica, você entra ali, arrevelem seus cintos, olha pela janela. Nossa, eu tô bacana, eu tô chique. Tá legal, tá tão seguro viajar de avião. Mas e quando vem a turbulência, meu amado? Se o negócio sacudir, você cair, ninguém te segura. Tá o chique que for no avião, mas quando começa a turbulência, você pensa, por que eu não fui de ônibus, por que eu não fui de carro? Porque você sempre quer estar seguro. A gente sempre quer estar confortável, mas só existe um lugar de conforto, que é na presença do Senhor. E na presença dEle, por mais confortável que a gente fique, é o lugar mais desconfortável de se estar. Porque Ele não vai deixar você acomodado. Ele te dá conforto, mas Ele também te deixa desconfortável. Porque o Senhor quer que eu e você, que a gente cresça. Deus não quer a gente como um mundo vivendo de aparência.
nessa era onde todo mundo tira foto, posta no Instagram, posta lá no Face, coloca lá nos stories, lá no WhatsApp, para mostrar alguma coisa para alguém, mas vive tudo é uma mentira, mas coloca a foto ali. Deus não nos quer assim, vivendo de aparência. Ele vai pregar para os fariseus: por fora vocês estão pintadinho, branquinho aí, ó, mas por dentro, sepulcros caiados. Por fora tá bom, mas por dentro tá ruim. Quem passa no cemitério e vê um sepulcro tão bonitinho, vê lá a lápide, um negócio bem escrito, tudo tão bem feito. Tem cemitérios que são tão bonitos, com as flores, você não vê nada a não ser flores, umas homenagens. É tudo tão bonito, tão verde. Aqueles cemitérios que a gente rica, então é mais bonito ainda. Mas sabe o que tem ali embaixo? Morte. Sabe o que tem ali embaixo? Ossos. Sabe o que tem ali? São vermes comendo restos de carne. Aquilo cheira mal se abrir. E é isso que Deus quer tratar na gente. Aleluia. Nós não estamos bem. Por mais que você esteja na presença prudente, caminhando, cheio do Espírito Santo, vai sempre ter algo para Deus tratar em você. Vai sempre ter algo para Ele tratar em mim. E eu pergunto às vezes isso para Deus, eu brigo com Ele, às vezes Ele me coloca nos meus tempestades, eu saio correndo assim, não quero falar com ninguém, coloca a mão no meu rosto e eu falo: Deus, por que o Senhor faz isso comigo? E eu choro, me descabelo, acabei de fazer isso. Choro, me descabelo, falo com Deus, pergunto para Ele por quê. Aí quando eu paro de chorar, penso que eu não quero mais fazer a vontade dEle. Não porque eu não ame a Deus, porque às vezes é tão difícil você fazer a vontade de Deus quando você está no meio da tormenta. E ali o Espírito Santo de Deus me convence. Ele me convence do pecado, justiça e juízo. E Ele me mostra de uma forma tão suave que tem coisinhas que Ele quer mudar em mim. Glória a Deus. O Espírito Santo é a pessoa mais gentil que existe. Ouça o Espírito Santo. Ele não nos ofende. Ele não nos ofende. Mas sabe que a gente se sente ofendido com o Espírito Santo? Porque às vezes Ele não fala dessa forma, como eu posso dizer, com palavras que é nítido você entender o Espírito Santo. Às vezes Ele vai falar com você quando se levanta a tempestade. Aí se levantou a tempestade e está tudo ruim. Ele está falando com você. Aí você começa a ficar agitado, você se comporta de uma forma, se comporta de outra. O Espírito Santo está falando, tá vendo? Seu copo está cheio, está derramando. E está derramando aquilo que tem dentro de você. E tem umas coisinhas que estão derramando que eu não estou gostando. Eu preciso tirar do seu coração. E vai ser dentro dessa tempestade. Se você não entender que eu quero tirar essas coisinhas nesse tempo, a tempestade vai demorar mais ainda. Nós precisamos entender o que Ele está trabalhando dentro de nós. Expurga, Senhor, de mim os pecados que me são ocultos. E se você faz essa oração com um coração sincero para Deus, se você pede para Ele expurgar, para Ele arrancar, para Ele tirar, saiba, irmão, que vai ser complicado. Você vai sofrer, você vai sentir dor, porque dói. Tem coisas que para saírem de nós vão machucar porque fazem parte de quem nós somos. Imagina uma pessoa arrancar um dedo seu, tá colado, dói, tá na sua carne. Tem comportamentos, tem coisas que estão tão entranhadas em nós que para serem arrancadas vai ser como uma cirurgia, vai doer. E é sem anestesia, você vai sentir saindo. Aleluia. Acordado. Deus não vai fazer você dormir para te tratar, mas Ele vai te tratar enquanto você estiver acordado e vai doer. Expurga, arranca. Deus, Senhor, alguém orou assim? Eu já orei desse jeito. Eu não sei se você já orou, mas eu creio que você orou. Deus, é verdade, muda meu coração, me dá um coração diferente, Senhor, um coração novo. Então se prepara.
Para esse coração novo chegar, vai ter que ter transplante. E é transplante sem anestesia. Você vai passar por processos de humilhação, vai passar por processos de vergonha, vai sentir dor, vai ter vontade de voltar atrás, vai murmurar. Eita, Jesus. É Ele mudando esse malvado coração que eu e você temos. O homem sempre foi mau. O Senhor vai dizer isso. Ele vai destruir um povo na época de Noé, porque o homem era mau, estava fedendo as narinas de Deus. O comportamento da humanidade, ele enche de água, depois ele se arrepende do mal que ele fez. Ele vai dizer: não, eu não vou mais fazer assim com o homem não, porque o homem é mau mesmo. Mas com água eu não extermino mais a terra. O Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que Ele tem que tirar, arrancar de mim. Às vezes são vaidades, às vezes são mentiras. Não pense você, porque eu já pensei assim, que mentira é só eu dizer: irmão, fulano de tal, contar uma mentira e tá tudo certo. Não. Tem gente que não profere com os lábios mentira, mas vive mentiras dentro do seu próprio coração. Enganoso é o coração, quem conhecerá seu coração enganoso? E se ele não está disposto a ser iluminado por essa verdade, ele é um coração mentiroso, sim. Você mente para você mesmo. Você tem que ser tratado em uma área e você não aceita que tem que ser tratado. Quem tem que ser liberto é quem está lá e você não aceita que é você. É mentira. Nós precisamos deixar a verdade entrar, e quando a verdade entra, por mais que doa, deixa te tratar, porque a mentira vai embora. A Bíblia diz que aqueles que amam a mentira serão lançados no fogo eterno. Amar a mentira não é só dizer: não, irmã, olha, vou te pagar amanhã, e mentir para você, eu desejei mentir. Não é só isso mentira. Mentira é o que muitos têm feito nesse tempo. Postam lá no Instagram fotos que estão maravilhosamente bem. Estão mentindo para elas mesmas, estão mentindo para os outros, que vivem uma vida tranquilona, de paz, que não falta nada, só para provocar inveja no coração do outro, ou só para não dar o braço a torcer que não está mal. Isso é mentira. Isso é mentira. E está fazendo igual Naamã, cheio de lepra, mas não quer expor. Nós precisamos expor, não para as pessoas, mas para Deus. Tem lepra aqui, Deus. Deus, eu estou infeliz. Tenho ouro, prata, carro, casa, relacionamento, tenho tudo isso aqui. Mas eu sou infeliz, Deus. Eu tenho, Senhor, aquilo que o dinheiro compra. Porque dinheiro compra até amizades, relacionamentos. Mas não pode comprar a salvação, não pode comprar a alegria, não pode comprar o prazer de verdade de viver. Nós precisamos viver na luz e na verdade. Precisamos deixar a verdade entrar para a mentira ir embora. Irmã, mas o que tem a ver isso com esse versículo? Operando Deus, quem impedirá? E Ele está operando em seu e meu favor. Ainda que eu não entenda o operar dele, que você não entenda, Ele está operando, Ele está se manifestando e Ele está agindo. Aleluia, Ele está trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida nessa noite para nos fazer entender que Ele está trabalhando dentro do nosso coração. Ele está trabalhando na nossa família, na nossa casa. Ele está agindo em circunstâncias que nós nem acreditamos que Ele pode estar agindo. A mão do Senhor não está encolhida. Quais são as iniquidades que estão dentro de você, que estão dentro de mim? Que o Espírito Santo nos revele nessa noite. Qual é a mentira que de repente nós estamos vivendo como se estivesse tudo bem, mas chega em casa depressivo, deprimido, triste. Não tem nada de Deus para falar para ninguém, nem para você mesmo. Às vezes você precisa ouvir algo de Deus da sua vida. Você precisa falar para você mesmo: eu sou uma bênção, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus.
mas você não consegue acreditar. E porque você não consegue acreditar que você é isso, você não vai ser essa árvore que dá fruto. Você não consegue ver que você é uma pessoa que Deus escolheu para algo grandioso. E por isso você vai viver em águas rasas. Mas se você acreditar que você é uma bênção, ainda que tudo seja ruim, você é bênção. Ninguém pode dizer o contrário, você é uma bênção. Diga para você mesmo, eu sou uma bênção. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Tudo que eu tocar vai prosperar. Onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser próspero. Ainda que não acredite que você é uma bênção, você precisa crer que você é uma bênção. Porque aquilo que você for manifestar vai ser bênção e não maldição. E quando alguma coisa que se parece maldito quiser sair de você, você, opa, volto atrás, me arrependo, reconheço com Deus a minha falha. Eu sou bênção porque eu agi assim. Eu sou bênção porque eu falei assim. Se eu sou bênção, que comportamento de maldito é esse? E você vai se arrepender mais facilmente. Não, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, porque eu me comportei assim. Você vai ter vergonha do seu mau comportamento e vai ser cada dia mais fácil você reproduzir frutos de justiça. Esse vento, essa tempestade, essa tribulação é para extrair o melhor de mim, o melhor de você. Como a irmã falou aqui, já trouxe o versículo daquela mulher do vaso de alabastro. O que ela estava fazendo ali era derramando o melhor dela em Cristo. O pior estava na boca do fariseu, mas o melhor estava na atitude dela. O problema é daquele que não acredita na sua oferta. Acredite você naquilo que você está sacrificando para o Senhor. Acredite em você naquilo que você está entregando para Deus. Abraão acreditava na sua oferta, por isso que o Senhor recebeu a oferta de Abraão. E não foi o seu filho Isaac, mas foi um coração que se inclinava apenas para ele e não para coisas passageiras e materiais. Um coração que não era idólatra de um filho, um coração que não era idólatra de uma promessa. Não importa, ele já me deu. O coração que teve Jó, Deus me deu, Deus pode tomar, seja glorificado o nome dele. O nosso coração não pode estar apegado às coisas que vemos. Temos que cuidar desse coração que ele é malvado, esse coração que nos engana. Um coração que quer se apegar a promessas, um coração que quer se apegar a ídolos. A promessa que Deus te fez, ela pode acabar sendo um ídolo em você. Eu creio. Se ele não cumprir o que ele está dizendo, você fica transtornado. Não, mas Deus usou uma pessoa para falar para mim que vou ter isso, por que não está acontecendo? Não, mas Deus falou que ia ser, não está sendo? Não, mas Deus falou que ia me dar, irmãos. Ele é fiel para fazer. Mas e você permanecerá fiel se ele fizer? Então por isso que ele vai provar o meu e o seu coração. Independente se ele faça, se ele não fizer, ele é Deus. Mas ele continuará sendo o seu Deus. Foi isso que ele provou com Abraão. Abraão, me dá teu filho, aquele que você mais ama, me dá. E Abraão subiu o monte e foi entregar aquilo que era precioso para ele, mas não era mais precioso que a aprovação do seu Deus. Que nós não venhamos buscar nos homens uma aprovação que só o Senhor pode nos oferecer. Às vezes os homens não vão dar a aprovação que nós precisamos, mas nós temos que ter a confiança de que somos aprovados por Ele. A aprovação do homem é importante, mas a aprovação de Deus é maior que a aprovação humana, porque o coração do homem, ele é enganoso. Se o meu coração é enganoso, o seu coração também é. E o coração da pessoa que eu espero uma aprovação também é enganoso. Que nós não venhamos ficar confiando em corações enganosos.
mas que possamos confiar no Senhor. Aleluia. Possamos confiar que Ele opera, que Ele trabalha, e Ele é aquele que nos justifica, independente da situação, independente da circunstância. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará. O Senhor é aquele que te orienta. O Senhor é aquele que te coloca em pastos verdejantes, que te leva a águas tranquilas. Guarde essa mensagem no seu coração, que eu vou guardar no meu. Operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor na minha e nem na sua vida. Operando Ele, quem impedirá? Glória a Deus. E essa palavra me faz lembrar o que está lá em Romanos 8. Nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia! Quanto mais você passa por prova com Ele, mais você vê que Ele é grande, que você o ama e que nada poderá te separar desse amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou passar por mais provações se eu estiver na terra e você também. Mas eu tenho que amar Jesus daqui 10 anos, se eu estiver aqui na terra, muito mais do que eu amo hoje. Porque as circunstâncias vão provar esse amor e vai me fazer ver que realmente Ele está comigo todos os dias. Todos os dias Ele tem estado comigo e com você. E o amor, ele cresce nos dias difíceis. Nenhum amor cresce e floresce em dias bons. Aquilo que cresce e floresce em dias bons é só uma paixão, mas o amor verdadeiro, ele é provado, porque o amor, ele não se irrita, o amor não é vaidoso, o amor não mente, o amor não engana. O que é amor verdadeiro vai ser provado. Paixão acaba. O que é paixão? Você fica encantado, nossa, que beleza. É igual o primeiro amor do crente, ele fica tão encantado com Jesus, por quê? Porque Jesus abraça ele, Jesus não julga ele, porque Jesus, sei lá, libertou ele de alguma coisa, de algum vício. É o primeiro amor, ele está apaixonado por Jesus. Mas as provações do dia a dia vão fazer essa paixão crescer e virar um amor verdadeiro, que independente se Jesus liberte ou não liberte, ele continua amando Jesus. Independente se Jesus Cristo dê ou não dê, ele continua amando Cristo. É esse amor que vai nos aperfeiçoar. Então, irmãos, primeiro para mim, depois para você, essa tribulação é para aperfeiçoar o seu amor em Cristo. Essa tribulação é para aperfeiçoar o seu caráter em Cristo. Poxa, Deus, pensei que fosse ser assim, pensei que fosse ser desse jeito, mas Deus, não foi da forma que eu esperava, mas ainda assim, muito obrigada por tudo, porque operando o Senhor, quem impedirá? Nada pode e ninguém pode impedir as manifestações de Deus através das nossas vidas. Ninguém pode impedir a manifestação de Deus, porque nós temos fé nele, porque nós o amamos e porque ele nos ama. Ele te ama, ele deu a vida dele por você. Ele te ama, ele não te esqueceu. Saiba que ele está agindo. Nós achamos que ele está agindo só quando ele nos arranca, quando ele dá um milagre. Não, ele está agindo. Ele continua trabalhando e ele está te perguntando: você ainda não entendeu que eu estou trabalhando? Você não entendeu que a minha mão está se manifestando? Você não entendeu que é obra do meu Espírito? Será que você não percebeu que você é diferente? Você é uma pessoa nova? Será que você não entendeu que tem coisa nova chegando? Depois o versículo continua. Não olha para as coisas passadas, não. Olha para as coisas que estão adiante de você. O velho para sair, para o novo para chegar, o velho tem que sair. Então que o Espírito Santo continue expurgando de nós
tudo aquilo que nos afasta dele, Glória. toda a mentira do inimigo, todo o engano do nosso coração, todo sentimento ou pensamento que queira plantar que o Senhor não está conosco e que Ele não está trabalhando, porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Eu quero terminar a mensagem orando pela sua vida. Amado Espírito Santo, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque eu posso ver o Teu agir, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigada porque a Tua mão não está encolhida. Muito obrigada porque os Teus ouvidos não estão agravados, mas são nossas iniquidades, falta de amor, de perdão, dúvidas, Deus, que tem nos afastado, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Espírito Santo, nos perdoa. Às vezes, Pai, somos ingratos. Às vezes não vemos, Pai, que a Sua mão está trabalhando, operando, está agindo, e focamos apenas, Deus, naquilo que o inferno queira que a gente foque. Mas, Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos comecem a olhar para o milagre. Que os nossos olhos começam a ver, Pai, essa mão pequenina, do tamanho da mão de um homem, vindo em nossa direção. Espírito Santo, que possamos começar a olhar para o alto, possamos focar nos milagres, nas bênçãos. Não deixe, Pai, nosso coração ficar turbado, perturbado com aquilo que não está sendo favorável, porque até aquilo que não é favorável, o Senhor transforma em favor sobre nossas vidas. Porque o Senhor quer nos honrar, nos abençoar e glorificar o Teu nome em nossas vidas. Pai, nos perdoa e tira de nós toda a vaidade. Toda a vaidade, Senhor, emocional, espiritual. E as pessoas têm que ver algo em nós, ninguém tem que ver nada. Somos nós que temos que ver, Senhor, a Tua face. Aleluia. Nos perdoa, Pai. Eu entrego cada causa impossível nas Suas mãos. Cada coração, cada lar, cada agir. Que não venhamos murmurar, estamos orando pelo milagre. E o milagre já está se manifestando em forma de tribulação. Mas Deus, te agradeço pelos milagres. Te louvo pela nossa vida. Te louvo pela Tua palavra que nos coloca de pé. Pai, em nome de Jesus, que nossos olhos a partir de hoje, Senhor, venham estar apenas em Ti. Apenas nas Tuas mãos que estão trabalhando. E não, Pai, naquelas coisas, Pai, que nos afastam da adoração, que nos afastam da humildade, que nos afastam do relacionamento com o Teu Espírito Santo. É o que eu peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.